Olá, povo de Deus. Aqui quem fala é o pastor Jonathan da cidade de Garibaldi. Estou aqui nessa madrugada para nós conversarmos um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Uma mensagem que fica muito no ar, né? É um assunto muito causador de polêmicas. E nessa noite o Espírito de Deus, ele me leva até vocês, povo de Deus, para nós podermos junto entender essa mensagem. Está em Romanos, no capítulo de número 12 e no versículo de número 1 da palavra de Deus. A Bíblia diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muitas vezes a gente fica pensando, né? Muitas pessoas, muitas das vezes, elas dizem: bah, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir lá mais uma vez, vai com obrigação, muitas das vezes, né, a um culto. Mas muitas pessoas, elas ainda não conheceram a verdadeira essência de ir e ser um culto para Deus. O que hoje eu quero passar para vocês é o entendimento do que é nós irmos para a igreja, o que é nós prestarmos um culto a Deus. Hoje nós vamos entender o que muitas pessoas passaram anos para aprender, que é o que eu vou fazer na igreja, né? Muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas não sabem, muitas pessoas seguem um sistema religioso, mas Deus, ele proporcionou para nós, para mim e para você, prestar um culto a Ele com entendimento daquilo que nós estamos fazendo. Pois bem, irmãos, nós vamos ver aqui então nessa noite que Paulo está dizendo assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando Paulo está falando dessa passagem, ele está dizendo que nós temos que apresentar para Deus o nosso corpo. Não é somente o nosso coração, mas é o nosso corpo. E nós temos que apresentar a quem? Nós temos que apresentar ao nosso irmão, ao nosso vizinho, ao nosso familiar. Não. Nós temos que apresentar o nosso corpo a Deus. Quando nós apresentamos o nosso corpo a Deus, como? Como um sacrifício vivo. Quando Jesus ele nos chama, a primeira coisa que ele pede para nós sacrificar é o nosso eu, é o nosso orgulho, é a nossa soberba, é a nossa vaidade. Vaidade de pensamentos, vaidade de sentidos, prazeres da carne. Isso tudo nós entregamos para Deus, nós entregamos para Deus essa natureza, para Deus colocar a natureza bendita do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós viemos ser um só com Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, ou seja, o sacrifício vivo é quando Paulo lhe disse: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu sacrifico a minha carne, quando eu sacrifico os meus desejos, quando eu sacrifico a minha vontade, agora Deus começa a habitar dentro de mim
ele começa a colocar os desejos dele, a vontade dele dentro do meu ser. E ele começa a me moldar da maneira que ele quer agora. Ele começa a gerar em mim agora um ser chamado Espírito Santo de Deus, uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é gerado não da carne, mas do Espírito Santo de Deus. Aqui hoje nós vamos aprender como que é um culto a Deus. Agora, a segunda parte é que Paulo lhe diz assim, que apresentamos o nosso corpo também como santo, como sacrifício vivo, como sacrifício santo e agradável a Deus. A nossa santificação. Muitas pessoas, elas botam no seu coração durante o seu dia, durante o mês ou até durante uma semana. Eu tenho que tirar um dia para mim me consagrar, para mim me santificar. Deus, ele não está pedindo para você simplesmente um dia para você tirar e se sacrificar para ele, não. Deus, ele está pedindo para você que ele quer muito mais do que um dia. Ele quer a sua vida como santificação. Que você apresente todos os dias a tua vida como um sacrifício vivo para ele. Como que você ofereça já, dizendo assim, Deus, eu não quero mais viver a minha vida, mas eu quero viver a tua vida, Senhor. E conforme ele vai habitando dentro de nós, ele vai nos santificando. Ele vai nos ensinando a olhar para dentro de nós. Ele vai nos ensinando a ver o que tem de bom, o que tem que ser melhorado dentro de nós. E no decorrer da nossa caminhada, nós vamos buscando a estatura do varão perfeito. Qual que é a estatura do varão perfeito, meu amado irmão? A estatura do varão perfeito é a santificação. Jesus, ele foi o varão perfeito. Jesus, nele não habitou o pecado. Nele houve a comunhão. Desde o nascimento desde o seu nascimento, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele crescia na graça, ele crescia no conhecimento. E ali o pecado nunca tocou na vida deste ser, o Deus encarnado. E hoje, nós olhando para Jesus e nós estando em Cristo Jesus, automaticamente o pecado ele é arrancado da nossa vida. Porque Jesus, ele é a remissão dos nossos pecados. E ali a presença do Espírito Santo de Deus começa a habitar dentro de nós com poder. Ali a essência do Espírito Santo começa a habitar em nossas vidas. Outrora, o Espírito Santo não habitava dentro do homem. Outrora, o Espírito Santo ele visitava o homem, ele vinha sobre o homem quando ele tinha que trazer um recado ou uma ação profética. Mas hoje, depois que Jesus ele arranca o pecado do coração do ser humano, da mente do ser humano, agora o Espírito Santo ele tem liberdade para entrar no seu templo. Qual que é o templo do Espírito Santo? É o nosso coração. Entenda uma coisa, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o Espírito da santificação. Você recebe o Espírito que te santifica, que te purifica, que te convence do pecado e que te leva a um ser mais puro e mais verdadeiro cada dia mais. A ponto de você já não ter mais livre vontade, mas você viver agora a vontade de Deus. Não existe coisa melhor, não existe coisa mais maravilhosa do que tu fazer a vontade de Deus, do que tu andar no amor de Deus, do que tu andar na presença de Deus. Irmão, o que eu estou querendo passar para você aqui nessa noite é que Deus ele tem coisas grandes para você. Deus tem coisas maravilhosas para você, mas você precisa dar essa liberdade a Deus trabalhar dentro de ti. Você precisa acreditar que até aqui você viveu uma vida natural, uma vida sujeita a falhas, a erro, mas a partir do momento que você entrega realmente a sua vida, o seu coração, a sua família para Deus, ele transforma. Ele opera o milagre, ele opera a maravilha, ele traz a restauração. Ele traz um antes e um depois. Ele chama um Pedro como pescador. Ele dá o nome de Simão a Pedro
e ele faz agora de Simão Pedro um apóstolo, homem usado tanto na cura quanto na libertação, aonde somente a sua sombra, aonde passava, pessoas eram curadas, libertas, pessoas eram ressuscitadas. Vocês acham que Pedro fez isso por conta própria? Porque o sacrifício dele foi melhor? Não. Porque o Espírito de Deus habitou dentro da vida de Pedro. Agora também a Bíblia diz que Deus ele faz de nós um sacrifício agradável. Ou seja, tudo que nós fazer é agradável para Deus. Quando Deus ele nos gera de novo, ele nos gera para ser agradável para o Pai. Jesus, segundo, ele nos gerou segundo o beneplácito. O autor de Efésios diz, né, irmãos, que Jesus ele nos gerou segundo o beneplácito da vontade de Deus, né, que ele propusera em si mesmo. Deus ele propôs em si mesmo, em nós um propósito de que? De sermos adoradores, de exaltar o nome do Senhor, de glorificar o nome do Senhor. Então, e agora que eu vou entrar na chave do assunto que eu estou querendo falar com vocês. Aqui Paulo está dizendo, então, que ele roga pela compaixão de Deus que nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Aqui está a chave. Muita gente acha que é ir para a igreja que tu vai prestar um culto, que é louvando, que é pregando, que é orando, que é profetizando. Não. Ali você está trabalhando para o Senhor. Ali você está indo para adorar a Deus, para exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O culto racional é nós apresentar no nosso dia, nós apresentar o nosso corpo, nós apresentar a nossa alma, nós apresentar o nosso espírito, nós apresentar a nossa vida, nós apresentar nosso dia a dia para Deus. Quantas vezes que você tem feito isso, meu amado irmão? Muitas pessoas fazem sacrifício só no domingo, mas Deus está dizendo, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Todo dia nós temos que estar sujeito a Deus. Todo dia nós temos que estar submisso à vontade de Deus, sujeito a trabalhar a todo momento, a toda hora. Tu vai ver que Jesus estava passeando, ele estava saindo de uma cidade, indo para outra, e agora ele decide então parar, já cansado de caminho, ele decide parar no poço de Samaria. Ali, para muitos, é um momento de descanso. Para muitos ali, há um momento de Jesus, né, agora se aconchegar. Mas para Jesus, ele estava trabalhando para o Senhor. Porque Jesus, ele era um sacrifício para Deus. Jesus, ele era um sacrifício santo, aprazível, agradável ao Senhor. Aonde Jesus estava, ele era o perfume de Deus. Ele inalava o perfume de Deus. Ali agora ele está sentado e então se achega uma mulher, mas ele está no propósito de Deus. Ele está ali agora sujeito à vontade de Deus. Jesus parou, mas a palavra de Deus não parou de ser gerada. Simplesmente ali era um momento de descanso. Simplesmente ali era um momento que Jesus agora decide então parar. Era um momento que para muitos não teria valor algum, mas para Jesus ele estava envolvido no propósito de Deus. Agora ele começa a proporcionar a uma mulher que está ali no poço, que veio buscar água, uma conversa, um diálogo. E então ele começa a proporcionar a essa mulher uma palavra. Ele começa a proporcionar a essa mulher uma palavra do reino dos céus. Agora Jesus, ele está trabalhando novamente para o Senhor. Quando Jesus pensou em descansar, Deus ele disse, não, Jesus, você ainda está trabalhando.
O Espírito de Deus se movia em Jesus, ele estando sentado, ele estando de pé, ele estando caminhando, ele estando se locomovendo cidade em cidade. O que é que eu quero te dizer, meu irmão? É que o Espírito de Deus, ele está na tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele não quer só descer na hora do culto na tua vida e na tua casa tu continua sendo a mesma pessoa, sendo a mesma mulher, sendo o mesmo homem, não. O Espírito, ele quer fazer parte da tua vida, ele quer fazer parte da tua história. Mas sabe o que eu vou te pedir agora, nessa noite, meu amado irmão? É que você leve Jesus contigo para a tua casa. Você apresenta para a mulher do poço de Samaria que está dentro da tua casa, que vive o dia a dia normal. Aquela mulher, ela vivia um dia a dia normal. Ela adorava a Deus no monte de Jacó, mas ela não tinha Deus com ela a todo momento. E então agora Jesus conversando com aquela mulher está no seu dia a dia, como qualquer outro ser humano. Ela veio buscar água, mas Jesus ele aproveita para entrar num assunto e levar aquela mulher até ele. O Espírito Santo ele gera ali o que? Uma conversa, um diálogo para levar aquela mulher a conhecer os feitos de Jesus. O que eu quero dizer é que Deus está proporcionando no teu dia a dia situações para você levar o nome de Jesus Cristo, para você levar o Espírito Santo de Deus a pessoas que ainda não conhecem, pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, seja um colega de trabalho, seja alguém que tu se pechou na rua, seja numa das tuas caminhadas, seja num dos teus passeios, seja numa ida tua ao mercado, seja na tua escola, seja onde você estiver, o Espírito Santo quer estar contigo, porque você é um sacrifício vivo para Deus. Você tem que apresentar o teu corpo, você tem que apresentar a tua vida para Deus como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo para Deus. Este é teu culto. É tu estar todo dia com o Espírito Santo, cantando louvores, entoando louvores na tua mente, no teu sentimento, no teu coração. É você ter a tua vida ocupada em Cristo, escondida em Cristo, como Paulo disse. Irmão, eu quero te dizer uma coisa. Você é um culto. Quando você chegar na igreja do Senhor, não adianta você passar muitas das vezes o dia inteiro no teu lar, o dia inteiro na tua casa. Aleluia. Não adianta você passar na carne, assistindo coisas que não convêm, né? Ali comendo, bebendo o dia inteiro, fazendo piadinha, dando risadinha e querer chegar na igreja e querer cantar um louvor e querer pregar a palavra de Deus e querer fazer uma oração. É claro que Deus não vai se manifestar. E se ele se manifestar, vai ser pela sua infinita misericórdia. Mas agora eu quero te dizer uma coisa, é que quando você carrega Jesus no teu dia a dia com ele, quando você chegar até a casa do Senhor, vai ser algo espontâneo, vai ser uma adoração espontânea, porque o Espírito foi gerado dentro de você para Deus. Eu quero te dizer uma coisa, que a casa de Deus nós vamos para agradecer, nós vamos para exaltar o nome do Senhor, e ali sai uma perfeita adoração, porque quando a adoração ela sai de um ser que é espiritual, que tem uma vida espiritual, que tem um contato com Deus, ela sai e ela entra direto nas narinas de Deus. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, que nós somos o perfume de Cristo inalado. Aonde você está, você é o perfume de Cristo. O Espírito de Deus hoje quer te tocar. O Espírito de Deus hoje quer agir no teu profundo. Você que está assistindo esse vídeo. Olha, amigo, eu te convido, você que quer ter experiências sobrenaturais, você que deseja ter uma vida espiritual, estamos aqui para te ajudar a se encontrar com o Espírito Santo de Deus. Faça parte desse canal juntamente comigo. Estamos começando agora, mas acreditamos que vamos alcançar muitas vidas ainda pelo poder do Espírito Santo de Deus. Te convido, assiste aí, clica aí, vamos junto nessa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Seja um servo verdadeiro nas mãos de Deus.